Minha meia-irmã me enviou uma foto íntima dela com meu marido. Irmã, espero que você nos deseje felicidades. Acordei meu marido com um tapa. Explique isso, o que está acontecendo? Antes de continuar, deixe-me saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos voltar para a história. Mike olhou para a foto com confusão, depois explodiu de raiva. Isso é calúnia. Vou processá-la. Vendo a expressão de pânico de Mike, não pude deixar de dar uma gargalhada. Tudo bem, acredito em você. Mike ficou completamente chocado com minha mudança de atitude de 360 graus. Ele olhou para o telefone novamente, depois olhou para mim com os olhos semicerrados. Querida, você está brincando comigo? Esse cara tem barriga de cerveja e braços gordos. Você não reconhece o abdômen tanquinho do seu marido? Você obviamente sabia que não era eu. Recusei-me a admitir a acusação de Mike, puxei o cobertor sobre mim e fechei os olhos. De jeito nenhum, eu estava realmente assustada agora há pouco. Depois desse pequeno drama, Mike estava completamente acordado. Ele me puxou para seus braços e fez cócegas nas minhas laterais. Sua pequena encrenqueira, vou te dar uma lição. Eu só podia implorar por misericórdia. Não respondi à mensagem da Emma, mas isso não a impediu de continuar com seus planos. No dia seguinte, depois do trabalho, vi a postagem da Emma nas redes sociais. Ela estava segurando uma lancheira, vestindo uma blusa regata com maquiagem completa, esperando do lado de fora de um prédio comercial, legenda, levando um jantar caseiro para o meu namorado. Verifiquei a localização. Não era a empresa do Mike? Eu estava nas proximidades assinando um contrato. Então liguei para o Mike e fui encontrá-lo para jantar, caminhando até o prédio comercial. Vi a Emma discutindo com o segurança. Ela disse com uma voz doce: por favor, senhor, estou aqui para ver meu namorado, deixe-me entrar. O segurança foi muito profissional. Desculpe, este é um prédio comercial de alto padrão, não é permitida entrada sem agendamento. Revirei os olhos e fui direto até lá. Que coincidência, Emma me viu e quase revirou os olhos para o céu. Não é coincidência, estou aqui para levar o jantar para o Mike. Mike era obviamente meu marido, mas Emma nunca o chamava de cunhado. Ela sempre o chamava pelo primeiro nome. Eu zombei friamente, sério? Então por que Mike não deixou você entrar? Emma manteve a compostura. Mike está ocupado agora. Eu disse ó e me virei, usando o reconhecimento facial para entrar. Vendo-me entrar, Emma rapidamente gritou para o segurança. Por que ela pode entrar? Ela estava incomodando o segurança há muito tempo. Então ele não foi gentil. A senhora Johnson é a esposa do CEO Mike e você é. O rosto de Emma ficou vermelho e branco. Não me incomodei com ela e fui direto para o andar de cima. No escritório de Mike, imitei o tom de Emma. Mike, tem alguém lá embaixo trazendo um jantar romântico para você, você sabia? Mike olhou para minha imitação sarcástica. Querida, não faça isso, você está me assustando. Olhei para cima e ri, normalmente sou bastante direta. Então agir de forma fofa realmente não é minha praia. Eu me aproximei e beijei Mike na bochecha. Estou falando sério. Emma está lá embaixo esperando para lhe trazer comida. Mike franziu a testa. O que ela está fazendo aqui? Vou pedir à segurança para removê-la. Ele pegou o telefone para ligar para a recepção. Eu parei Mike. Esqueça, fazer uma cena seria ruim para sua reputação. Mike desistiu. Pensei em deixar Emma com um pouco de dignidade, mas não esperava que ela fosse tão persistente. Quando Mike e eu passamos de carro pelo prédio comercial, ela ainda estava esperando na entrada, sozinha ao vento, parecendo tão triste e vulnerável. Ao ver o carro de Mike, Emma caminhou em sua direção com uma expressão magoada. Mike, esperei por você por tanto tempo. Mike olhou para ela com uma expressão sombria. Eu nunca pedi para você vir. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Eu queria agradecer por me ajudar na mudança e consertar meus canos da última vez. Mike ficou ainda mais irritado. Não precisa ser educada. Ajudar você a encontrar uma empresa de mudanças e entrar em contato com a administração do prédio foi por causa da minha esposa. Mas você deveria aprender a lidar com essas coisas sozinha. Não pude deixar de rir. Emma costumava incomodar Mike. No início, Mike era educado, mas depois passou a encaminhar as ligações dela diretamente para a administração do imóvel. Não se deixe enganar pela postura séria habitual de Mike. Ele pode ser realmente cruel quando quer. Emma corou ou mordeu o lábio, parecendo incrivelmente injustiçada. Eu a consolei. Vá para casa, não pegue um resfriado. Sua mãe ficaria preocupada. Emma me lançou um olhar furioso, abriu a boca para dizer algo. Mas Mike não esperou por ela. Ele pisou no acelerador e foi embora. O jantar romântico de Emma não foi entregue. Mas eu sabia que ela não desistiria. Desde criança, ela gostava de competir comigo por tudo. Sua maior vitória provavelmente foi conquistar minha mãe. Minha mãe a tratava muito melhor do que a mim, sua filha biológica. Depois que minha mãe se casou novamente, eu fui morar com minha avó. Ela mal vinha me visitar. Mas para sua enteada, mesmo uma pequena dor de cabeça ou febre fazia com que ela ficasse constantemente ao lado da cama. Alguns dias depois, minha mãe ligou pedindo para eu ir jantar na casa dela.
Minha mãe e eu conversávamos talvez algumas vezes por ano, geralmente quando ela precisava de dinheiro. Convidar-me para jantar era realmente um evento raro. Eu sabia que isso provavelmente tinha algo a ver com Emma. Eu queria inventar uma desculpa para não ir, mas a voz dela soava tão fraca ao telefone. Ailey, a mamãe só quer conversar com você. Se você estiver muito ocupada, podemos comer perto do seu escritório. Eu suspirei e concordei. Depois do trabalho naquela noite fui ao restaurante perto do meu escritório. Minha mãe tinha pedido vários pratos, mas nenhum deles era do meu gosto. Enquanto comíamos ela ficava colocando comida no meu prato. Ailey, coma mais. Olhei para os camarões, caranguejos e vieiras no meu prato, sem conseguir pegar os pauzinhos. Sou alérgica a frutos do mar? Ao ouvir isso, a mão da minha mãe parou no ar. Eu coloquei meus pauzinhos na mesa. Mãe, me diga logo o que está acontecendo. Minha mãe sorriu sem jeito para mim. Ailey, você notou alguma coisa estranha no Mike ultimamente? Eu balancei a cabeça. Não. Minha mãe colocou a mão no meu braço. Falando com sinceridade, Ailey, os homens mudam quando ganham dinheiro. A empresa do Mike é tão grande agora que ele pode estar tendo casos extraconjugais. Quase ri de raiva. A velha realmente não suportava me ver feliz. Afastei meu braço e perguntei. E daí? Devo prendê-lo ao meu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana? Minha mãe parecia séria. Não é isso que a mamãe quer dizer. Mamãe está dizendo que a empresa do Mike começou depois que vocês se casaram. Então é um bem conjugal. Você também tem uma parte. Meu coração apertou e eu a olhei com olhos sombrios. Mãe, para dividir o dinheiro da empresa eu teria que me divorciar. Ao ouvir isso, minha mãe realmente sorriu. A mamãe pensou bem por você. Se você se divorciar agora, poderá receber uma quantia considerável. A economia não está boa agora e as empresas podem perder dinheiro. Essa dupla de mãe e filha realmente funcionava bem juntas. Uma usava fotos para criar problemas entre Mike e eu. A outra, sob o pretexto de cuidar de mim, estava me empurrando para o divórcio. Perguntei calmamente. Para que eu precisaria de todo esse dinheiro? Minha mãe me encarou com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem desde criança. Para ter independência, Ailey. Para não depender de nenhum homem. As palavras saíram da sua boca como mel venenoso, cada sílaba cuidadosamente calculada. Senti uma risada amarga subindo pela minha garganta. Independência. Que piada! A mulher que havia me abandonado aos cuidados da minha avó para cuidar da filha do seu novo marido agora falava sobre independência feminina. Sabe, mãe, comecei, inclinando-me para a frente na mesa, é engraçado como você só se lembra que tem uma filha quando precisa de algo. Meus dedos tamborilavam nervosamente na mesa de madeira polida. Primeiro era dinheiro para as contas, depois dinheiro para a faculdade da Emma. Agora é isso. O sorriso dela vacilou por apenas um segundo, mas foi tempo suficiente para eu ver a máscara escorregar. Não é assim, querida. Mamãe sempre pensou em você. Pensou em mim? A voz saiu mais alta do que eu pretendia, e algumas pessoas nas mesas próximas viraram para olhar. Abaixei o tom, mas mantive a intensidade. Você pensou em mim quando Emma teve pneumonia e você dormiu no hospital por 3 noites? Porque eu tive pneumonia aos 8 anos e fiquei sozinha com a vovó enquanto você estava muito ocupada para vir. Minha mãe ficou pálida, mexendo nervosamente com o guardanapo. Você não entende, Ailey. A situação era diferente. Era diferente porque eu não era filha do seu precioso segundo marido? As palavras saíram como lâminas cortando o ar tenso entre nós. Ou porque Emma sempre foi mais importante? Ela abriu a boca para protestar, mas eu não havia terminado. 20 anos de ressentimento estavam jorrando para fora como água de uma represa rompida. Sabe o que mais me machuca, mãe? Não é nem o abandono. É a hipocrisia. Peguei meu copo de água com mãos ligeiramente trêmulas. Você está aqui, fingindo se preocupar comigo, mas nós duas sabemos que isso é sobre Emma, não é? O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Minha mãe finalmente baixou os olhos e naquele momento eu soube que havia acertado em cheio. Ela contou para você sobre a foto, não contou? Continuei, minha voz agora perigosamente calma. Aposto que ela chorou nos seus braços, dizendo como Mike a rejeitou, como eu sou cruel com ela. Emma está sofrendo, minha mãe murmurou, ainda evitando meu olhar. Emma está sofrendo. Ri, mas não havia humor algum no som. Emma que tentou destruir meu casamento mandando uma foto fake. Emma que apareceu no escritório do meu marido fingindo ser a namorada dele. Essa Emma está sofrendo? Minha mãe finalmente me encarou, e vi algo que me chocou. Culpa. Culpa genuína brilhando em seus olhos castanhos. Ailey, ela começou, mas parou. As palavras pareciam estar presas em sua garganta. Você o quê, mãe? Vai me dizer que não sabia? Que Emma não contou todos os detalhes do seu pequeno plano de sabotagem. Inclinei-me ainda mais para a frente, baixando a voz para um sussurro venenoso. Ou você vai fingir que realmente se importa comigo pela primeira vez em 20 anos? Lágrimas começaram a formar nos olhos dela, mas eu estava além de sentir pena. 20 anos de mágoa não desaparecem com algumas lágrimas convenientes.
Ela disse que vocês brigaram, minha mãe admitiu em voz baixa. Disse que você humilhou ela na frente do Mike, que vocês a expulsaram como se ela fosse lixo. E você acreditou nela. Claro que acreditou. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura tóxica de raiva e desgosto. Você nunca questionou a versão da Emma, não é mesmo? Nunca pensou em ligar para mim, sua própria filha, para ouvir o meu lado da história. Eu não queria interferir no seu casamento, ela gaguejou. Não queria interferir. Minha voz estava subindo novamente. Você está literalmente me pedindo para me divorciar. Como isso não é interferir? As pessoas nas mesas ao redor agora estavam claramente prestando atenção na nossa conversa, mas eu não me importava mais. Anos de frustração reprimida estavam explodindo. Deixe-me adivinhar o roteiro completo, continuei, implacável. Emma chorou para você sobre como Mike a rejeitou. Contou como eu fui cruel com ela. E então vocês duas bolaram esse plano brilhante. Convencer-me de que Mike vai me trair, que eu deveria me divorciar enquanto ainda posso sair por cima, ponto. Minha mãe estava tremendo agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu estava longe de terminar. E aposto que já tem tudo planejado, não é? Emma consolando Mike depois do nosso divórcio traumático. Sendo a ombro amigo que ele precisa. A mulher compreensiva que não é como sua ex-esposa, difícil ponto. Não é assim, ela sussurrou. Não é assim? Ri novamente, o som ecoando amargo no restaurante. Então me explique, mãe. Me explique como uma mulher que não falava comigo há 6 meses de repente se importa tanto com meu bem-estar que marca um jantar para me salvar do meu casamento feliz. Peguei minha bolsa, jogando algumas notas na mesa. Sabe qual é a parte mais patética de tudo isso? Vocês duas realmente acham que conseguiriam me manipular. Que eu sou tão desesperada por aprovação materna que faria qualquer coisa que você sugerisse. Levantei-me da cadeira olhando para baixo para a mulher que deveria ter sido minha maior defensora na vida. Mas aqui está a verdade, mãe, eu não preciso da sua aprovação. Não preciso do seu amor. E definitivamente não preciso dos seus conselhos matrimoniais. Inclinei-me uma última vez, minha voz baixa e cortante. Porque diferente de você, eu sei reconhecer um bom homem quando vejo um. E diferente da Emma, eu não preciso roubar a felicidade dos outros para ser feliz. Caminhei em direção à saída, meu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Mas antes de chegar à porta, me virei uma última vez. Ah, e mãe? Da próxima vez que Emma vier chorar nos seus braços sobre como a vida dela é difícil, lembre-se de uma coisa, ela fez suas próprias escolhas. E agora vai ter que viver com as consequências. A expressão no rosto da minha mãe estava gravada na minha mente enquanto eu saía do restaurante. Choque, culpa e algo mais, talvez finalmente um vislumbre de compreensão sobre o que ela havia feito comigo ao longo dos anos. Meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Mike. Como foi o jantar com sua mãe, amor? Parei na calçada, respirando fundo o ar frio da noite. Como explicar para ele que minha própria família estava tentando destruir nosso casamento? Como contar que a mulher que me deu à luz estava trabalhando ativamente contra minha felicidade? Digitei uma resposta rápida, te conto em casa. Te amo. Sua resposta veio imediatamente, também te amo. Estou aqui quando precisar. E ali, parada na calçada movimentada da cidade, senti algo que não sentia há anos em relação à minha família, alívio. Alívio por finalmente ter dito tudo o que precisava dizer. Alívio por não ter que fingir mais que tudo estava bem entre nós. Mas principalmente alívio por saber que, independente do que minha mãe e Emma fizessem, eu tinha Mike. Eu tinha um casamento real, construído em amor e confiança genuínos. Algo que elas claramente não conseguiam entender ou aceitar. Quando cheguei em casa, Mike estava me esperando na sala, ainda de terno do trabalho, mas com a gravata afrouxada. Ele olhou para o meu rosto e imediatamente soube que algo havia acontecido. Vem aqui, ele disse, abrindo os braços. Me aninhei contra ele, sentindo finalmente a tensão dos últimos dias começar a se dissipar. Mas sabia que isso estava longe de terminar. Emma não desistiria facilmente, e minha mãe provavelmente tentaria uma abordagem diferente. Mike, murmurei contra seu peito, preciso te contar algumas coisas sobre minha família. Coisas que talvez devesse ter contado há muito tempo. Ele passou a mão pelos meus cabelos, sua voz suave e paciente. Estou aqui. Conta tudo. E enquanto começava a relatar não apenas o jantar de hoje, mas anos de manipulação e favoritis que havia moldado minha relação com minha mãe e Emma, senti algo mudando dentro de mim. Pela primeira vez na vida, tinha alguém que realmente me ouvia. Alguém que ficava do meu lado, não importa o quê. Mas também sabia que a guerra estava apenas começando. Emma não aceitaria facilmente a derrota, e minha mãe provavelmente tentaria uma nova estratégia. Elas haviam subestimado minha força, mas eu não cometeria o mesmo erro com elas. O que elas não sabiam é que eu havia aprendido a jogar esse jogo há muito tempo. E diferente delas, eu não tinha nada a perder, porque já tinha tudo o que realmente importava. Enquanto contava tudo para Mike, vi sua expressão mudar gradualmente. A princípio era apenas preocupação, mas conforme os detalhes se acumulavam anos de negligência emocional, o favoritismo descarado.
E agora essa tentativa coordenada de destruir nosso casamento. Sua mandíbula se contraiu de uma forma que eu raramente via. Deixe-me entender direito, ele disse quando terminei, sua voz controlada mas com uma frieza que conhecia bem. Era o tom que ele usava em negociações difíceis. Sua mãe te abandonou emocionalmente durante toda sua infância para cuidar da Emma. E agora elas duas estão trabalhando juntas para sabotar nosso casamento? Assenti, ainda aninhada contra ele. Basicamente sim. Mike ficou em silêncio por um longo momento, e pude sentir a tensão crescendo em seus músculos. Quando finalmente falou, havia uma determinação gelada em sua voz que me fez arrepiar. Chega! Levantei a cabeça para olhá-lo. O que você quer dizer? Quero dizer que chega de jogar na defensiva. Elas querem uma guerra? Então vão ter uma guerra. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que eu não via desde que ele havia expandido agressivamente a empresa 3 anos atrás. Mas elas não fazem ideia de com quem estão mexendo. Algo no tom dele me fez sentar ereta. Mike, o que você está pensando? Ele se levantou, começando a andar pela sala com passos medidos. Era assim que ele ficava quando estava formulando uma estratégia de negócios. Sua mãe quer que você se divorcie para pegar parte do dinheiro da empresa, certo? Ele parou, se virando para me encarar. E a Emma quer me conquistar depois que estivermos separados. Ambas estão apostando que somos fracos, que vamos ceder à pressão. E o que você propõe? Um sorriso lento e predatório se espalhou pelo rosto dele. Vamos dar a elas exatamente o que pensam que querem. Por enquanto. Não entendi imediatamente, mas conhecia Mike há tempo suficiente para saber que quando ele sorria daquele jeito, alguém estava prestes a se dar muito mal. Explica melhor, pedi. Amanhã, você vai ligar para sua mãe. Vai dizer que pensou no que ela falou e que talvez ela tenha razão. Que está começando a suspeitar de mim, que nosso casamento não está bem. Ele se sentou ao meu lado novamente, pegando minhas mãos. Vai marcar outro encontro com ela, mas desta vez vai deixar escapar alguns detalhes preocupantes. Que tipo de detalhes? Que tenho chegado tarde do trabalho. Que recebo ligações estranhas. Que você encontrou um recibo de um restaurante caro onde nunca comeram juntos. Seus dedos entrelaçaram com os meus. Coisas que uma mulher notaria se estivesse sendo traída. Comecei a entender aonde ele queria chegar. E então sua mãe vai correr para contar tudo para Emma. E Emma, sendo Emma, vai ver isso como uma oportunidade perfeita para entrar em cena como a outra mulher, que finalmente conquistou meu coração. Mas não vai estar conquistando coisa nenhuma. Exato. Porque enquanto elas estão montando o teatro delas, nós vamos estar coletando evidências. Gravações de conversas, mensagens, e-mails. Tudo documentado. O sorriso dele ficou ainda mais perigoso. E quando tivermos material suficiente, vamos expor tudo, publicamente. Senti um frio na barriga. Mike, isso não vai destruir completamente o relacionamento delas comigo? Amor, ele disse suavemente, levantando minha mão para beijá-la. Esse relacionamento já estava destruído. Elas só estavam fingindo que não estava. A única diferença é que agora você vai ter o controle da situação. Ele tinha razão, mas ainda assim hesitei. E se algo der errado? E se elas descobrirem? Não vão descobrir porque somos mais inteligentes que elas. E porque elas querem tanto acreditar que estão ganhando que não vão questionar nada que confirme suas suspeitas. Mike se inclinou para me beijar na testa. Confie em mim. Já derrubei competidores muito mais espertos que sua meia-irmã. Respirei fundo, sentindo uma mistura estranha de medo e excitação. Tudo bem, mas se fizermos isso, fazemos direito. Quero que elas paguem por cada lágrima, cada noite que passei me perguntando por que minha própria mãe não me amava. Elas vão pagar, Mike prometeu, e havia algo em sua voz que me fez acreditar completamente. Quando terminarmos com elas, todo mundo vai saber exatamente que tipo de pessoas elas são. Naquela noite, deitada ao lado de Mike enquanto ele dormia, fiquei acordada planejando. Por anos, havia aceito passivamente o tratamento da minha família, sempre esperando que um dia elas mudassem. Que de alguma forma eu conseguisse conquistar o amor que sempre me foi negado. Mas agora percebia que havia sido uma idiota. Elas nunca iam mudar porque não queriam mudar. Para elas, eu era apenas um obstáculo entre Emma e o que ela queria. Sempre fui. Meu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de um número desconhecido. Sei que você recebeu minha foto. Mike gostou? Cara jogando um beijo. Emma, obviamente havia conseguido meu número de alguma forma. Em vez de ficar irritada, sorri no escuro. Perfeito. Ela estava se entregando sem nem perceber. Digitei uma resposta cuidadosamente calculada. Não sei do que você está falando. A resposta veio imediatamente. Claro que sabe. A foto de mim e Mike juntos. Posso explicar tudo se você quiser conversar. Que foto? Mike e eu estamos muito bem, obrigada. Está mesmo? Então por que ele tem estado tão distante ultimamente? Cara com sorriso torto e olhos fechados. Meu coração acelerou. Ela estava pescando informações, mas também estava revelando que sabia sobre minha conversa com minha mãe. Elas realmente estavam trabalhando juntas. Não sei do que você está falando, respondi novamente. Mike está normal. Se você diz.
Mas se mudar de ideia sobre aquela conversa, me avise. Posso te contar coisas sobre seu marido que você não imagina. Não respondi mais, mas screenshot cada mensagem. Mike estava certo. Elas estavam tão ansiosas para vencer que estavam cometendo erros óbvios. Na manhã seguinte, contei para Mike sobre as mensagens enquanto tomávamos café. Perfeito, ele disse, analisando as screenshots. Ela está desesperada. Isso vai tornar tudo muito mais fácil. Então qual é o próximo passo? Você liga para sua mãe hoje. Marca outro encontro para o final da semana. E enquanto isso, ele pegou o telefone, eu vou começar a preparar o cenário. Como assim? Vou pedir para meu advogado começar a documentar tudo. E talvez seja a hora de contratar um investigador particular. Ele me deu aquele sorriso predatório novamente. Se Emma quer jogar sujo, vamos mostrar para ela como se joga realmente sujo. Enquanto Mike fazia suas ligações, me preparei mentalmente para ligar para minha mãe. Tinha que ser convincente, mas não exageradamente dramática. Ela me conhecia bem o suficiente para desconfiar se eu mudasse muito rapidamente. Respirei fundo e disquei. Ailey? A voz dela soou surpresa e esperançosa. Oi, mãe. Sobre ontem. Eu pensei no que você disse. Pude ouvir o alívio em sua voz. Oh, querida, que bom que você ligou. Eu estava tão preocupada. Talvez você tenha razão sobre Mike. As palavras saíram difíceis, mas consegui fazer minha voz soar hesitante e magoada. Algumas coisas que você disse fizeram sentido. O que você quer dizer? Ele tem estado estranho ultimamente. Chegando tarde e recebendo ligações que ele atende em outro cômodo. Pausei para efeito dramático. Ontem encontrei um recibo de um restaurante francês caro no bolso dele. Nunca comemos lá. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos longos demais. Oh, meu amor, minha mãe finalmente disse, e pude ouvir a satisfação mal disfarçada em sua voz. Eu estava torcendo para estar errada. Não sei mais o que pensar, murmurei. Será que você pode? Será que podemos nos encontrar de novo? Preciso de conselhos. Claro, querida. Claro. Que tal sexta-feira? Posso passar aí em casa? Não, interrompi rapidamente. Prefiro num lugar público. No mesmo restaurante de ontem? Perfeito. Às 7? Combinado. Quando desliguei, Mike estava me observando com admiração. Oscar de melhor atriz, ele disse, aplaudindo lentamente. Até eu quase acreditei que estava preocupada comigo. Muito engraçado, resmunguei, mas sorri. Ela mordeu a isca completamente. Aposto que já está ligando para Emma. Com certeza está. Mike verificou o relógio. E eu preciso ir para o escritório e implementar a fase 2 do nosso plano. Que fase 2? Ele me beijou antes de responder, aquele sorriso perigoso brincando em seus lábios. A parte onde começamos a dar corda para elas se enforcarem sozinhas. Depois que Mike saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos pela primeira vez em dias. A casa estava silenciosa demais, e cada pequeno ruído me fazia pular. Não era medo exatamente, era antecipação. Como a sensação antes de uma tempestade, quando o ar fica carregado e você sabe que algo grande está por vir. Meu telefone tocou por volta das 10 da manhã. Emma? Ailey? Sua voz soava diferente. Mais suave, quase hesitante. Posso falar com você? Sobre o quê? Fiz minha voz soar cansada, derrotada. Sobre ontem à noite. Sobre as mensagens. Ela fez uma pausa. Olha, eu sei que começamos com o pé esquerdo, mas eu realmente me importo com você. Somos família. Tive que morder a língua para não rir. Família. Que piada. Emma, estou confusa sobre muita coisa ultimamente, disse, deixando uma vulnerabilidade falsa vazar para minha voz. Eu sei. E eu quero ajudar. Sua voz ficou mais confiante agora que pensava estar ganhando. Que tal se encontrarmos para um café? Só nós duas. Posso explicar algumas coisas que talvez você precise saber. Que tipo de coisas? Sobre Mike. Sobre o que eu vi. Meu coração acelerou, mas mantive a voz controlada. O que você viu? Não pelo telefone. Pessoalmente. Hoje à tarde. Hesitei o tempo suficiente para parecer genuína. Não sei, Emma. Depois de tudo que aconteceu. Por favor, Ailey. Só uma hora. Há um café pequeno na rua Maple, perto da biblioteca. Às 3? Tudo bem, suspirei. Mas se isso for mais uma das suas encenações. Não é, prometo. Só quero que você saiba a verdade. Depois que desliguei, liguei imediatamente para Mike. Ela mordeu a isca, reportei. Quer me encontrar hoje às 3? Perfeito. Onde? Café na rua Maple, perto da biblioteca. Conheço o lugar. Vou conseguir uma mesa estratégica e gravar tudo. Também vou ter alguém do lado de fora tirando fotos caso ela tente alguma coisa. Você realmente contratou um investigador? Contratei 3. Um para Emma, um para sua mãe e um de reserva. Sua voz estava toda profissional agora. Ailey, quando eu disse que íamos fazer isso direito, eu estava falando sério. Elas me cheram com a pessoa errada. Às 2:30, me arrumei cuidadosamente. Nada muito elaborado. Queria parecer uma mulher preocupada e vulnerável, não alguém que estava indo para uma batalha.
Escolhi uma blusa simples e jeans com maquiagem mínima que fazia parecer que eu havia chorado recentemente. O café na rua Maple era um daqueles lugares aconchegantes com mesas de madeira gasta e plantas penduradas nas janelas. Emma já estava lá quando cheguei, sentada numa mesa nos fundos. Ela havia se arrumado mais do que eu, cabelo perfeitamente escovado, maquiagem impecável, vestido que acentuava suas curvas. Pelo canto do olho vi Mike numa mesa próxima à janela, disfarçado atrás de um laptop e óculos escuros. Um homem que não reconheci estava lendo o jornal numa mesa entre nós, provavelmente um dos investigadores. Ailey, Emma se levantou, vindo me abraçar como se fôssemos melhores amigas. Obrigada por vir. Não sei por que vim, menti, me sentando na cadeira de frente para ela. Porque no fundo você sabe que eu me importo com você. Ela segurou minha mão através da mesa. Sei que tivemos nossas diferenças, mas você é minha irmã. Minha única irmã. As palavras soaram ensaiadas, como se ela tivesse praticado no espelho. Então me conte, disse simplesmente. O que você viu? Emma olhou ao redor dramaticamente, como se estivesse prestes a revelar segredos de estado. Ailey, o que vou te contar vai doer, mas você merece saber a verdade. Continua. Na semana passada eu estava saindo do shopping quando vi Mike entrando no hotel. Hotel Granville, aquele chique no centro. Ela apertou minha mão. Ele não estava sozinho. Senti meu estômago dar um nó mesmo sabendo que era mentira. Emma era melhor atriz do que eu imaginava. Com quem ele estava? Perguntei, minha voz tremendo só um pouquinho. Uma mulher, loira, mais nova que você. Eles pareciam bem íntimos. Emma baixou a voz para um sussurro conspiratorial. Ela estava com a mão no braço dele, e ele estava sorrindo de uma forma que... de uma forma que ele costumava sorrir para você. Você tem certeza de que era ele? Absoluta. Quase chamei ele, mas então... Vi como eles estavam juntos e soube que seria constrangedor. Lágrimas falsas começaram a se formar nos olhos dela. Ailey, eu queria tanto estar errada. Por que você não me contou antes? Como eu podia? Você parecia tão feliz, tão apaixonada. Eu não tinha certeza do que havia visto. Ela soltou minha mão e pegou um guardanapo para enxugar os olhos. Mas depois, quando comecei a notar outras coisas. Que outras coisas? As ligações tarde da noite. Os fins de semana que ele passa trabalhando. A forma como ele fica irritado quando você faz perguntas sobre o trabalho dele. Emma inclinou-se para frente. Ailey, os sinais estão todos lá. Você só não quer ver. Era impressionante como ela estava construindo uma narrativa convincente a partir do nada. Se eu não soubesse a verdade, talvez até acreditasse. E ontem no prédio dele. Emma continuou. O que tem ontem? Eu não estava lá para causar problema, Ailey. Eu estava lá porque vi ele entrando com aquela mesma mulher. Pensei que se você visse com seus próprios olhos... Talvez finalmente aceitasse a verdade. Ela mordeu o lábio, parecendo genuinamente magoada. Mas quando você apareceu, percebi como seria cruel fazer você descobrir daquele jeito. Então você inventou a história da comida. Eu paniquei. Não sabia o que fazer. Emma pegou minha mão novamente. Mas agora estou te contando tudo porque não posso mais ficar vendo você sofrer. Olhei para ela, realmente olhei, e por um momento quase senti admiração pela performance. Ela estava criando uma história elaborada, completa com detalhes emocionais e motivações convincentes. Se eu não soubesse que Mike estava a 3 mesas de distância gravando cada palavra, talvez até ficasse impressionada. Emma, disse lentamente se isso tudo é verdade. O que você acha que eu deveria fazer? Os olhos dela brilharam. Era a pergunta que ela estava esperando. Honestamente, acho que você deveria sair dessa antes que fique pior. Antes que ele tenha chance de esconder os bens ou inventar alguma forma de te deixar sem nada. Ela apertou minha mão mais forte. Você merece alguém que te valorize, Ailey. Alguém que veja como você é especial. E onde eu encontraria alguém assim? Às vezes, ela disse suavemente, as melhores coisas estão mais perto do que pensamos. Lá estava. A abertura que ela estava procurando. O gancho para me fisgar completamente. O que você quer dizer? Emma corou levemente, outro toque dramatúrgico impressionante. Bem, eu sempre achei que você e Mike não eram compatíveis. Você é muito boa para ele. Muito pura. Ela pausou, como se estivesse lutando com as palavras. E eu? Bem, eu sempre pensei que talvez, se as circunstâncias fossem diferentes. Emma disse suavemente, você está sugerindo o que eu acho que está sugerindo? Não agora. Não assim. Mas, depois que você se livrar dele, depois que tiver tempo para se curar. Ela me encarou diretamente. Ailey, eu te conheço há anos. Sei que tipo de pessoa você é, que tipo de amor você merece. E eu poderia te dar isso. Era surreal. Ela estava realmente tentando me seduzir ali mesmo, no meio de um café, baseando toda sua estratégia na premissa de que eu acreditaria nas mentiras sobre meu marido. Emma, isso é, comecei. Eu sei que é confuso. Eu sei que é muito para processar de uma vez. Ela se inclinou para a frente, sua voz ficando mais urgente. Mas pensa nisso, Ailey. Quando foi a última vez que Mike realmente te ouviu?
Quando foi a última vez que ele priorizou seus sentimentos acima dos negócios dele? Cada palavra estava sendo cuidadosamente escolhida para plantar sementes de dúvida. Era manipulação psicológica no seu mais refinado nível. E você faria diferente? Perguntei. Eu faria tudo diferente. Seus olhos estavam brilhando agora com uma intensidade quase fanática. Ailey, você não faz ideia de quantas vezes eu te observei e pensei em como seria cuidar de você direito. Como seria te dar toda a atenção que você merece. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não do tipo bom. Havia algo genuinamente perturbador na forma como ela estava falando, como se eu fosse um troféu que ela havia cobiçado por anos. Há quanto tempo você sente isso? Perguntei, genuinamente curiosa agora. Anos, ela admitiu. Desde que você começou a namorar Mike. Sempre pensei que vocês não combinavam, que ele não te valorizava o suficiente. E quanto mais eu te observava, mais eu percebia que... Ela pausou, parecendo vulnerável, mas eu percebia que estava apaixonada por você. Era uma confissão que deveria soar romântica. Mas havia algo de possessivo e calculado na forma como ela falava que me fazia sentir como presa sendo cercada por um predador. Emma, comecei, mas ela me interrompeu. Não precisa responder agora. Eu sei que é muito. Só, pensa no que eu disse sobre Mike. Observa ele mais de perto. E quando estiver pronta para algo real, para alguém que realmente te ame. Ela sorriu, eu vou estar aqui. Olhei para ela através da mesa, minha meia-irmã, que havia passado anos competindo comigo, que havia tentado sabotar meu casamento, e que agora estava confessando sentimentos que provavelmente eram apenas mais uma camada de manipulação, e senti uma mistura complexa de nojo, pena e uma raiva fria que estava crescendo no meu peito. Obrigada por ser honesta comigo, disse finalmente. Sempre vou ser honesta com você, Ailey. Diferente de algumas pessoas. Saímos do café juntas, e Emma me abraçou na calçada. Pensa no que conversamos, tá? E se precisar de qualquer coisa mesmo me liga. Quando ela se afastou, caminhei lentamente até onde Mike estava esperando no carro. Conseguiu tudo? Perguntei, entrando no banco do passageiro. Cada palavra. E as fotos também. Ele me entregou o telefone. Olha isso. As fotos mostravam claramente Emma segurando minha mão, se inclinando para perto, me abraçando de forma íntima. Para qualquer observador externo, pareceria exatamente o que ela queria que parecesse, uma mulher seduzindo a esposa de outro homem. Ela é mais doente do que eu imaginava, murmurei. E mais burra, Mike adicionou. Ela acabou de nos dar tudo o que precisávamos para destruir completamente a credibilidade dela. Mas enquanto dirigíamos para casa, não pude me livrar da sensação de que havia algo mais sinistro em jogo do que inicialmente pensávamos. A intensidade no olhar de Emma, a forma como ela falava sobre me observar por anos. Mike disse devagar, acho que precisamos acelerar nosso cronograma. Por quê? Porque Emma não está apenas tentando roubar você de mim. Ela está obcecada comigo. E pessoas obcecadas fazem coisas imprevisíveis. Mike olhou para mim, sua expressão ficando séria. Você acha que ela pode tentar algo mais drástico? Não sei, mas não quero descobrir. Mike apertou o volante, seus nós dos dedos ficando brancos. Se ela está obcecada com você há anos, isso explica muita coisa. A competição constante, a forma como ela sempre tentava chamar sua atenção, mesmo que fosse através de drama. E agora que tem uma oportunidade real de me ter, ela não vai desistir facilmente. Senti um nó no estômago. Mike, e se ela fizer algo para te prejudicar? E se ela inventar alguma acusação ou... Hey, ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Ninguém vai me tirar de você. Ninguém. Sua voz tinha aquela determinação fria que eu conhecia bem. Mas você está certa sobre acelerar. Vou ligar para Marcos hoje mesmo. Marcos era o advogado da empresa, conhecido por ser implacável quando necessário. Quando chegamos em casa, Mike foi direto para o escritório fazer suas ligações enquanto eu tentava processar tudo o que havia acontecido. Sentei no sofá, ainda conseguindo sentir o toque da mão de Emma na minha, a intensidade em seus olhos quando confessou seus sentimentos. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Como você está, querida? Pensei em você hoje. Mal posso esperar para conversarmos na sexta. A rapidez da mensagem confirmou minhas suspeitas. Emma já havia relatado nosso encontro. Provavelmente uma versão editada onde ela era a heroína tentando salvar sua pobre irmã iludida. Respondi, estou confusa sobre muita coisa. Obrigada por se importar. A resposta veio quase instantaneamente. Sempre me importei, meu amor. Às vezes as verdades mais difíceis vêm de quem nos ama. Queria vomitar. Mike voltou do escritório com uma expressão satisfeita. Marcos está a bordo. Ele disse que com as gravações e fotos que temos, podemos facilmente conseguir uma ordem de restrição se necessário. E ele tem alguns contatos no departamento de investigação que podem nos ajudar se as coisas escalarem. E os investigadores particulares? Já descobriram algumas coisas interessantes. Ele se sentou ao meu lado, puxando o laptop. Parece que Emma não tem emprego fixo há 6 meses. Ela tem estado vivendo das economias e da ajuda da sua mãe.
Isso explica por que ela precisa tanto que eu me divorcie. Sem dinheiro próprio, precisa encontrar outra fonte de renda. Pausei, processando. Ou outra pessoa para sustentá-la. Exato. E tem mais. Ela tem estado fazendo pesquisas online sobre leis de divórcio, divisão de bens, e ele hesitou sobre como provar infidelidade conjugal. Senti um arrepio. Ela está planejando plantar evidências. Parece que sim. Marcos disse que isso é mais comum do que pensamos. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Meu telefone tocou. Emma novamente. Não atende, Mike disse. Deixa ir para o correio de voz. Esperamos, e alguns minutos depois o telefone avisou sobre uma nova mensagem de voz. Coloquei no viva voz. A voz de Emma soava diferente, mais vulnerável, quase quebrada. Ailey, sou eu. Eu não consegui parar de pensar na nossa conversa hoje. Sobre o que eu disse sobre meus sentimentos. Sei que foi muito de uma vez, uma pausa longa, mas preciso que você saiba que cada palavra foi verdade. Cada palavra. Eu te amo há tanto tempo e ver você com ele, sabendo que ele não te merece. Está me matando. Por favor, me dá uma chance. Me dá uma chance de te mostrar como você deveria ser amada. Te amo, Ailey. Te amo mais do que ele jamais poderia. A mensagem terminou, deixando um silêncio pesado na sala. Meu Deus, murmurei. Ela realmente acredita no que está dizendo. Ou é uma atriz melhor do que pensávamos. Mike estava analisando cada palavra. Mas o tom, a forma como a voz dela quebrou. Isso soou genuíno. O que torna tudo mais perigoso. Uma pessoa fingindo estar obcecada é uma coisa. Uma pessoa realmente obcecada é outra completamente diferente. Mike salvou a mensagem de voz. Mais evidência. Marcos vai adorar isso. Naquela noite mal consegui dormir. Cada ruído da casa me fazia pular, imaginando Emma tentando entrar. Quando finalmente adormeci, sonhei com ela me observando através das janelas, anotando minha rotina, planejando o próximo movimento. Na manhã seguinte, acordei com Mike já vestido para o trabalho. Mudança de planos, ele disse, me entregando uma xícara de café. Vou trabalhar de casa hoje. Por quê? Porque não quero te deixar sozinha. Não depois daquela mensagem de voz. Ele se sentou na beira da cama. E porque Marcos quer se encontrar conosco aqui. Mais privacidade para discutir estratégia. Marcos chegou ao meio-dia, um homem alto de meia-idade com olhos afiados e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Era o tipo de advogado que você queria do seu lado, não contra você. Então ele disse, espalhando documentos na mesa de jantar, vocês conseguiram mais evidências em 2 dias do que a maioria dos meus clientes consegue em meses. Isso é trabalho profissional. Elas tornaram fácil, Mike respondeu. Estão tão confiantes que estão ganhando que nem tentam esconder nada. Marcos assentiu. Clássico erro de superconfiança. Mas precisamos discutir os próximos passos cuidadosamente. Emma está escalando, e pessoas obsessivas podem ser imprevisíveis. O que você recomenda? Perguntei. Primeiro, continuamos coletando evidências até sexta-feira. Deixa ela e sua mãe se enterrarem ainda mais fundo. Segundo, depois do encontro de sexta, confrontamos elas com tudo que temos. Ele me encarou seriamente. Mas Ailey, preciso que você esteja preparada para a possibilidade de Emma não aceitar a derrota graciosamente. O que você quer dizer? Quero dizer que quando pessoas obsessivas são rejeitadas publicamente, às vezes elas retaliam. Pode ser difamação, pode ser vandalismo, pode ser stalking. Em casos extremos, ele pausou, pode ser violência. Sentiu o sangue gelar nas veias. Você acha que Emma faria algo assim? Não sei, mas a intensidade daquela mensagem de voz, combinada com o planejamento detalhado que ela tem feito, sugere alguém que investiu muito emocionalmente nessa fantasia. E quando fantasias são destruídas abruptamente, a pessoa pode ter uma reação extrema. Mike pegou minha mão. Então o que fazemos? Precaução extrema. Câmeras de segurança aqui em casa que eu sei que vocês já têm. Sistema de alarme atualizado. E, ele hesitou, recomendo que Ailey considere variar sua rotina pelos próximos dias. Não ir aos mesmos lugares nos mesmos horários. Você está falando sério? Perguntei incrédula. Infelizmente sim. Vi muitos casos como este. A linha entre obsessão romântica e comportamento perigoso é muito tênue. Marcos organizou seus papéis. Mas a boa notícia é que temos evidência suficiente para conseguir uma ordem de restrição imediatamente se necessário. E se ela violar essa ordem? Vai presa, Mike completou. Exatamente. Depois que Marcos foi embora, Mike e eu ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. A realidade da situação estava finalmente afundando. Isso havia começado como um plano para expor a manipulação de Emma e minha mãe, mas agora estava se transformando em algo potencialmente perigoso. Ailey, Mike disse finalmente, se você quiser parar com isso, se quiser apenas cortar contato com elas e seguir em frente, eu apoio completamente. Olhei para ele e meu marido, que estava disposto a desistir de sua vingança meticulosamente planejada só para me manter segura, e senti uma onda de amor e determinação. Não, disse firmemente. Não vou deixar que ela me intimidem.
Elas começaram essa guerra e nós vamos terminar. Mas vamos ser ainda mais cuidadosos. Mike sorriu, mas pude ver a preocupação em seus olhos. Tem certeza? Absoluta. Mas tem uma condição. Qual? Depois de sexta-feira, quando confrontarmos elas, Emma sai completamente da nossa vida. Para sempre. Não importa o que aconteça, não importa que desculpas ela invente, não importa se minha mãe implorar. Olhei direto nos olhos dele. Ela não existirá mais para nós. Combinado. Mas mesmo enquanto selávamos nosso acordo com um beijo, uma parte de mim sabia que Emma não desapareceria facilmente de nossas vidas. Pessoas obcecadas não simplesmente desistem quando rejeitadas. Elas escaldam. E eu tinha a sensação crescente de que o pior ainda estava por vir. A quinta-feira passou num ritmo tenso e deliberadamente normal. Mike trabalhou de casa, mas passou a maior parte do tempo no telefone coordenando com Marcos e os investigadores. Eu tentei manter minha rotina, mas sempre com Mike por perto e sempre variando os horários como Marcos havia sugerido. Por volta das 3 da tarde, meu telefone tocou. Minha mãe. Querida, sobre amanhã. Sua voz soava estranha, quase nervosa. O que tem amanhã? Nosso jantar. Estava pensando se não seria melhor você vir aqui em casa. Assim podemos conversar com mais privacidade. Todas as minhas defesas se ativaram. Por que a mudança súbita, mãe? Bem, se vamos discutir questões delicadas sobre seu casamento, talvez seja melhor num ambiente mais íntimo. Ela fez uma pausa. E Emma poderia estar aqui também, para apoio moral. Lá estava. A armadilha estava sendo preparada. Emma vai estar aí? Fingi surpresa. Se você não se importar. Ela está tão preocupada com você, querida. Desde que vocês conversaram ontem, ela não para de falar sobre como você parecia perdida, magoada. Mike, que estava ouvindo a conversa, fez sinal de positivo com o polegar. Perfeito. Elas estavam se juntando, facilitando o nosso trabalho. Tudo bem, mãe. Na sua casa então. Que horas? 7. E Ailey, obrigada por confiar em mim. Sei que nem sempre fui a melhor mãe, mas quero fazer o que é certo agora. Depois que desliguei, Mike estava sorrindo. Elas estão desesperadas, ele disse. Mudaram o local na última hora porque querem controle total da situação. E nós vamos dar a elas exatamente isso. Peguei meu laptop. Hora de enviar uma mensagem para Emma. Digitei cuidadosamente, obrigada por ontem. Por me abrir os olhos sobre algumas coisas. Minha mãe disse que você vai estar no jantar amanhã. Estou ansiosa para conversarmos mais. A resposta veio em menos de 5 minutos. Mal posso esperar, coração vermelho, vai ser o começo de algo novo para você, Ailey. Para nós. Mike leu por cima do meu ombro e balançou a cabeça. Ela realmente acredita que ganhou. Melhor assim. Quanto mais confiante ela estiver, mais vai se expor. Naquela noite, Marcos ligou com uma atualização dos investigadores. Encontraram algo interessante no histórico digital de Emma. Ela tem estado visitando fóruns online sobre relacionamentos, especificamente sobre como conquistar uma pessoa comprometida e sinais de que alguém está infeliz no casamento. Ela estava estudando, murmurei. Como uma estudante se preparando para uma prova. Exato. E tem mais. Ela fez pesquisas sobre vocês dois, histórico profissional, financeiro, até fotos antigas das redes sociais. Parece que ela está coletando informações há meses. Um arrepio percorreu minha espinha. Meses? Pelo menos desde janeiro. Talvez mais tempo. Marcos fez uma pausa. Ailey, isso vai muito além de um capricho romântico. Isso é comportamento de stalker. Mike pegou o telefone. Marcos, o que isso significa para amanhã? Significa que precisamos estar extremamente cuidadosos. E significa que quando confrontarmos ela, precisamos estar preparados para uma reação muito forte. Sua voz ficou séria. Vou estar de prontidão com a documentação para uma ordem de restrição. E sugiro que tenham uma saída rápida planejada caso as coisas saiam do controle. Depois da ligação, Mike e eu passamos 1 hora planejando cada detalhe da noite seguinte. Ele ficaria no carro, estacionado onde pudesse ver a casa da minha mãe. Eu usaria um gravador pequeno escondido na blusa. E tínhamos um sinal combinado: se eu mandasse uma mensagem dizendo preciso ir embora, ele viria me buscar imediatamente. Ainda acho que deveria ir com você, Mike disse pela 10ª vez. Se você aparecer, elas vão suspeitar. Precisa ser só eu, vulnerável e confusa, para que elas se sintam seguras o suficiente para mostrar suas verdadeiras intenções. Ele suspirou, sabendo que eu estava certa, mas obviamente odiando a ideia. A sexta-feira arrastou-se como melaço. Cada hora parecia durar uma eternidade. Por volta das 5, comecei a me arrumar. Escolhi uma roupa que me fazia parecer frágil e derrotada. Blusa de manga comprida para esconder o gravador, jeans simples, cabelo solto de forma descuidada. Você parece uma mulher que descobriu que está sendo traída, Mike observou, me abraçando por trás no espelho. Essa é a ideia. Às 6h40 saímos de casa. Mike me deixou a 2 quadras da casa da minha mãe. Lembra, ele disse, segurando meu rosto em suas mãos, ao primeiro sinal de perigo, você sai de lá. Não tenta ser heroína, não tenta conseguir mais evidências.
Você sai. Prometo. Caminhei lentamente até a casa onde cresci, uma casa de 2 andares com jardim bem cuidado que sempre pareceu mais um cenário do que um lar. As luzes estavam acesas e pude ver silhuetas se movendo atrás das cortinas da sala. Respirei fundo e toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta com um sorriso que não chegou aos olhos. Ailey, querida, entre. A casa cheirava a lavanda e ansiedade. Emma estava na sala, sentada no sofá com uma taça de vinho na mão. Ela havia se vestido cuidadosamente, vestido azul que realçava seus olhos, maquiagem perfeita, cabelo como se tivesse saído do salão. Ailey, ela se levantou, vindo me abraçar como se fôssemos amantes há anos. O abraço durou um pouco demais, suas mãos ficaram na minha cintura um segundo a mais do que apropriado. Emma disse, forçando um sorriso cansado. Senta, querida, minha mãe disse, gesticulando para a poltrona de frente para o sofá onde Emma havia voltado a se sentar. Já jantaram? Fiz aquele frango que você gostava quando era pequena. Não me lembrava de gostar de frango dela, mas assenti mesmo assim. Obrigada, mãe. Comemos em relativa normalidade, com conversa superficial sobre trabalho e clima, mas pude sentir a tensão crescendo. Emma mal tirava os olhos de mim, e minha mãe estava claramente nervosa, bebendo vinho mais rápido que o normal. Finalmente, depois que os pratos foram recolhidos, minha mãe se sentou de frente para mim. Então, Ailey, como você está se sentindo desde nossa última conversa? Confusa, admiti, deixando minha voz soar pequena. Assustada. Assustada? Emma se inclinou para a frente, colocando a mão no meu joelho. Do que você está com medo? De que talvez vocês estejam certas sobre Mike. De que eu tenha sido cega todo esse tempo. As duas mulheres trocaram um olhar rápido. Era o momento que estavam esperando. Oh, querida, minha mãe suspirou. Às vezes o amor nos torna cegas mesmo. Conta para ela, Emma disse baixinho para minha mãe. Conta o que você descobriu. Meu coração acelerou. O que vocês descobriram? Minha mãe hesitou, como se estivesse lutando consigo mesma. Ailey, eu não queria ser eu a te contar isso, mas... Eu contratei um investigador particular. A mentira saiu tão suavemente que quase admirei a performance. Você fez o quê? Depois da nossa conversa, eu não conseguia parar de pensar. Então contratei alguém para observar Mike por alguns dias. Ela pegou uma pasta que estava na mesa de centro. E o que ele descobriu? Ela abriu a pasta, revelando fotografias. Fotos que claramente haviam sido manipuladas digitalmente, mostrando Mike entrando e saindo de um hotel com uma mulher loira que eu não reconhecia. Meu Deus, murmurei, pegando as fotos com mãos trêmulas. Elas eram convincentes, quase convincentes demais. A mais, Emma disse suavemente, se movendo do sofá para se sentar no braço da minha poltrona. Ailey, o investigador, seguiu eles. Para o apartamento dela. Lágrimas falsas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto estudava as fotos. Há quanto tempo? Pelo menos 3 meses, minha mãe mentiu facilmente. Querida, sinto muito. Sei como isso deve doer. Emma passou o braço ao redor dos meus ombros, me puxando contra ela. Está tudo bem. Você não está sozinha. Não entendo, solucei. Por que ele faria isso? Eu pensei. Pensei que éramos felizes. Homens fazem isso, Emma murmurou contra meu cabelo. Especialmente homens ricos. Eles acham que podem ter tudo. Mas o que eu faço agora? Olhei entre as duas. Como eu sigo em frente? Primeiro, minha mãe disse, voltando ao modo executivo, você sai dessa. Você pega um advogado e pega o que é seu por direito. E segundo, Emma adicionou, suas mãos agora acariciando meus cabelos, você deixa pessoas que realmente te amam cuidarem de você. Pessoas como vocês. Pessoas como nós, Emma confirmou. Ailey. Você não precisa ficar sozinha. Não precisa passar por isso sozinha. Olhei para ela, para a intensidade em seus olhos, para a forma como suas mãos estavam possessivamente nos meus cabelos, e senti uma mistura de nojo e fascinação mórbida. Emma, disse devagar, o que exatamente você está me oferecendo? Ela sorriu, e havia algo predatório na expressão. Estou oferecendo tudo. Um lar. Amor real, alguém que te coloque em primeiro lugar sempre. E Mike? Mike pode ficar com sua secretária loira, ela disse com desprezo. Você merece muito melhor. Minha mãe estava observando essa troca com aprovação óbvia. Emma tem razão, querida. Você sempre mereceu alguém que te valorizasse. E você acha, olhei diretamente para Emma, que esse alguém é você? Sei que sou, ela respondeu sem hesitação. Ailey, eu te conheço melhor que qualquer pessoa. Sei o que te faz feliz, sei o que você precisa. E diferente de Mike, eu nunca te trairia. Como você pode ter tanta certeza? Emma se inclinou mais perto, seus lábios quase tocando minha orelha. Porque eu te amo há anos. Porque você é tudo que eu sempre quis. Porque a ideia de te machucar me mata por dentro. Era a deixa perfeita. Me levantei abruptamente, me afastando dela. Vocês realmente acham que eu sou estúpida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ailey, minha mãe disse incertamente. Vocês realmente acham, continue, minha voz ficando mais forte a cada palavra, que eu não saberia que essas fotos são falsas? Emma ficou pálida. Eu não sei do que você está falando. Não sabe.
Ri, mas não havia humor no som. Emma, você photoshopou o rosto do Mike no corpo de outra pessoa. Muito mal feito, diga-se de passagem. A sombra está completamente errada. Minha mãe se levantou. Ailey, você está sendo irracional. Irracional. Me virei para ela. Mãe, você nem sabe como contratar um investigador particular. E mesmo se soubesse, não teria dinheiro para pagar um. E Emma, me virei para minha meia-irmã, que agora parecia um animal encurralado. Você realmente pensou que eu acreditaria que Mike está tendo um caso? O homem que trabalha 16 horas por dia e mal consegue tempo para almoçar? As fotos são reais, Emma insistiu, mas sua voz estava tremula. As fotos são patéticas. Assim como vocês duas. Peguei minha bolsa. Mas sabem o que não é patético? O fato de vocês terem confessado tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada plano doentio. Emma ficou de pé tão rapidamente que derrubou a taça de vinho. Do que você está falando? Sorri, finalmente permitindo que toda a minha raiva e satisfação aparecessem. Estou falando do fato de que esta conversa inteira foi gravada. Assim como nossa conversa no café, Emma. E suas mensagens. E seus e-mails. O rosto de Emma passou do branco para um vermelho furioso. Você nos enganou? Eu aprendi com as mestres, respondi calmamente. Mas diferente de vocês, quando eu minto é por uma boa razão. Minha mãe havia se sentado pesadamente no sofá, aparentemente finalmente entendendo a extensão do que havia acontecido. Ailey, ela começou, mas levantei a mão. Não, vocês tiveram suas chances de falar. Agora é minha vez. Olhei entre as duas. Vocês passaram semanas planejando isso. Weeks tentando destruir meu casamento, minha felicidade e minha vida. E por quê? Por ciúme? Por obsessão? Por ganância? Eu te amo, Emma disse desesperadamente. Tudo o que fiz foi porque te amo. Você não me ama, Emma. Você nem sabe o que é amor. Você está obcecada comigo, que é algo completamente diferente e muito mais doentio. Caminhei em direção à porta, mas me virei uma última vez. Ah, e só para que fique claro, vocês duas estão oficialmente fora da minha vida. Para sempre. E se tentarem me contactar, se tentarem se aproximar de mim ou do Mike, se tentarem espalhar mentiras sobre nós. Sorri friamente, nós temos advogados muito bons. E agora temos evidências suficientes para destruir vocês na justiça. Ailey, espera, Emma correu atrás de mim. Você não pode simplesmente ir embora. Não depois de tudo que conversamos. Não depois do que compartilhamos. Parei na porta, minha mão na maçaneta. Emma, a única coisa que compartilhamos foi DNA. E honestamente até isso me envergonha. Saí da casa, fechando a porta atrás de mim com uma satisfação profunda. Podia ouvir Emma gritando do outro lado, mas não conseguia distinguir as palavras e não me importava o suficiente para tentar. Caminhei em direção ao carro de Mike, sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Estava terminado. Finalmente estava terminado. Mas quando cheguei na esquina, percebi que Mike não estava lá. E foi então que ouvi os passos correndo atrás de mim. Me virei lentamente já sabendo quem encontraria. Emma estava correndo em minha direção, seu rosto contorcido numa máscara de raiva e desespero que mal parecia humana. O vestido azul perfeito estava amarrotado, a maquiagem borrada pelas lágrimas, e havia algo em seus olhos que me fez instintivamente dar um passo para trás. Você não pode me deixar, ela gritou, parando a poucos metros de mim. Não depois de tudo isso. Não depois de eu ter aberto meu coração para você. Emma, volta para casa. Isso acabou. Não. Ela deu mais um passo em minha direção, e pude ver que suas mãos estavam tremendo. Você não entende. Eu planejei isso por meses. Meses. Cada detalhe, cada movimento. Isso não pode acabar assim. Uma sensação fria percorreu minha espinha. Onde está o Mike? Emma sorriu, e havia algo genuinamente assustador na expressão. Seu precioso marido? Ele está indisposto no momento. Meu coração disparou. O que você fez? Nada permanente. Ainda? Ela inclinou a cabeça, como um pássaro estudando sua presa. Mas digamos que ele não vai conseguir vir te salvar agora. Peguei meu telefone, mas Emma foi mais rápida, arrancando-o da minha mão e jogando-o no asfalto, onde se despedaçou. Agora, ela disse suavemente, vamos conversar como civilizadas. Olhei ao redor. A rua estava estranhamente vazia para uma sexta-feira à noite, e a casa mais próxima estava com todas as luzes apagadas. Emma havia planejado isso também. O que você quer de mim, Emma? Eu quero que você pare de fingir que não sente nada por mim. Quero que você admita que há algo entre nós, sempre houve. Seus olhos brilhavam com uma intensidade fanática. No café, quando conversamos, eu vi como você me olhava. Vi a conexão. A única coisa que senti foi nojo. O tapa veio do nada, me pegando desprevenida e fazendo minha cabeça virar para o lado. Quando olhei de volta para ela, Emma estava sorrindo novamente. Não minta para mim, Ailey. Nunca mais minta para mim. Sua voz havia ficado perigosamente calma. Sabe, durante todos esses anos observando você, estudando você, aprendi a ler cada uma das suas expressões. E no café por um momento você estava curiosa. Estava considerando como você conseguia ser tão delusional.
Ela riu, um som agudo e quebrado. Delusional? Eu sou delusional? Você é quem está vivendo uma mentira, casada com um homem que nem te conhece de verdade. Que nem sabe como você geme quando tem pesadelos, ou como você torce o cabelo quando está nervosa, ou que você ainda dorme abraçada com aquele travesseiro quando ele viaja. Cada palavra era como gelo na minha espinha. Como você sabe? Eu sei tudo sobre você, Ailey. Cada hábito, cada medo, cada desejo secreto. Ela se aproximou mais um passo. Por que diferente do Mike? Eu dediquei tempo para realmente te estudar, para te entender. Você me espionava. Eu te amava. Suas mãos se fecharam em punhos. E ainda amo. Apesar de toda sua crueldade, apesar de todas suas rejeições, eu ainda te amo mais do que ele jamais poderia. Emma, isso não é amor. Isso é obsessão. Isso é doença. Não. Ela gritou tão alto que sua voz ecoou pelas casas vazias. Não é doença amar alguém o suficiente para conhecê-la completamente. Não é doença querer proteger alguém de um casamento que é uma farsa. Meu casamento não é uma farsa. Não é? Emma riu novamente. Então por que você teve que testar sua lealdade? Por que precisou de semanas de teatro elaborado para ter certeza de que ele não ia me trair com você? As palavras me atingiram como um soco no estômago porque havia uma partícula de verdade nelas. Eu havia testado Mike, mesmo sabendo no meu coração que ele nunca me trairia. Porque vocês plantaram sementes de dúvida, disse finalmente. Não, Ailey. Porque no fundo você sabe que homens como Mike sempre acabam traindo. Sempre acabam encontrando algo mais novo, mais jovem, mais interessante. Emma se aproximou mais. Agora estava perto o suficiente para eu sentir seu perfume. Mas eu nunca faria isso. Porque para mim você é perfeita exatamente como é. Para você eu sou um troféu. Uma coisa para ser possuída. Para mim, você é tudo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela novamente. Ailey, por favor, só me dá uma chance. Uma chance real, deixa eu te mostrar como você deveria ser amada. E o Mike? Mike pode desaparecer. Acidentes acontecem. O tom casual com que ela disse isso me fez gelar completamente. Emma, você está falando sobre matar meu marido. Estou falando sobre nos livrarmos de um obstáculo. Ela enxugou as lágrimas, sua compostura voltando. Ailey, você não entende. Eu planejei isso por muito tempo. Cada cenário possível, cada eventualidade. E em todos eles, nós terminamos juntas. E se eu disser não? E se eu simplesmente me recusar? Emma inclinou a cabeça novamente, estudando meu rosto. Bem, aí eu teria que te fazer ver a razão. Me fazer como? Em vez de responder, ela abriu a bolsa que carregava e retirou algo que me fez o sangue gelar. Uma seringa. Emma, pelo amor de Deus. É só um sedativo suave, ela disse conversacionalmente. Nada permanente. Você vai dormir por algumas horas e quando acordar, nós estaremos num lugar onde possamos conversar com calma, sem interrupções. Você planejou me sequestrar. Eu planejei nos dar tempo para você ver a verdade. Emma segurou a seringa como se fosse algo precioso. Alguns dias juntas, só nós duas, e você vai entender o que estou tentando te dizer há tanto tempo. Emma, isso é insanidade. Isso é amor. Ela gritou novamente. Isso é o que as pessoas fazem quando amam alguém o suficiente para lutar por elas. Foi então que ouvi o som de pneus cantando no asfalto. Um carro dobrou a esquina em alta velocidade, faróis cortando a escuridão. Emma se virou para olhar, momentaneamente distraída, e eu aproveitei para correr. Não cheguei muito longe antes de sentir mãos me puxando para trás, me derrubando no chão. Emma estava mais forte do que parecia, alimentada pela adrenalina e pelo desespero. Não, ela ofegava tentando me segurar enquanto eu lutava. Você não vai escapar, não quando estamos tão perto. O carro parou com um guincho de freios, e vi Mike saltando do banco do motorista. Mas ele não estava sozinho, Marcos estava com ele, junto com dois homens que reconheci como nossos investigadores particulares. Solta ela! Mike gritou, correndo em nossa direção. Emma olhou para cima, vendo os reforços chegando, e seu rosto se transformou numa máscara de pura fúria. Você arruinou tudo! Ela gritou para mim. Tudo? Ela levantou a seringa, mirando no meu pescoço, mas Mike chegou primeiro. O tackle que ele deu nela foi brutal, mandando-a rolando pelo asfalto. A seringa voou longe, despedaçando-se contra o meio-fio. Está machucada? Mike me ajudou a me levantar, suas mãos percorrendo meu corpo procurando ferimentos. Estou bem. Como você soube onde eu estava? Rastreamento GPS no gravador, ele explicou rapidamente. Quando vi você saindo da casa, mas não vindo para o ponto de encontro, soube que algo estava errado. Emma estava sendo contida pelos investigadores, mas continuava gritando. Isso não acabou. Vocês não entendem. Ela é minha. Sempre foi minha. Marcos se aproximou, já discando no telefone. Polícia e ambulância. Agora, ambulância? Perguntei. Ela claramente teve um colapso psicótico. Vai precisar de avaliação psiquiátrica. Ele olhou para Emma, que estava alternando entre gritar ameaças e chorar descontroladamente. E provavelmente de internação. Nos próximos minutos, a rua se encheu de sirenes e luzes piscando.
Policiais, paramédicos, mais investigadores. Emma foi sedada pelos paramédicos depois de tentar morder um dos policiais, e foi levada numa ambulância com escolta policial. Minha mãe apareceu na porta de casa, parecendo ter envelhecido 10 anos na última hora. Ela nos observou de longe, mas não se aproximou. Acho que finalmente entendeu a extensão do que havia ajudado a criar. E agora? Perguntei a Marcos enquanto dávamos nossos depoimentos. Agora Emma vai ser avaliada psiquiatricamente. Com base no que presenciamos hoje, mais todas as evidências que coletamos, ela provavelmente será internada compulsoriamente. Ele fez algumas anotações em seu bloco. E quando sair, se sair, terá uma ordem de restrição permanente impedindo qualquer contato com vocês. E minha mãe? Marcos olhou para onde ela ainda estava parada na porta, abraçando a si mesma. Tecnicamente, ela não fez nada criminoso. Manipulação emocional não é crime. Mas as fotos falsificadas e a tentativa de fraude. Isso é outra história. Não quero processar minha mãe, disse depois de um longo momento. Tem certeza? Tenho. Ela já perdeu uma filha hoje. Já perdeu a outra há muito tempo, quando escolheu Emma ao invés de mim. Olhei para a mulher que me deu a luz, que nunca realmente foi minha mãe. Acho que isso é punição suficiente. Mike me puxou para perto, beijando minha testa. Acabou, ele murmurou. Finalmente acabou. Mas mesmo enquanto falava, eu sabia que não estava completamente acabado. Os efeitos da obsessão de Emma, da traição da minha família, da violação da minha privacidade e segurança, isso tudo levaria tempo para curar. 3 semanas depois, recebemos a notícia de que Emma havia sido internada numa clínica psiquiátrica por tempo indeterminado. Os médicos disseram que ela sofria de transtorno obsessivo-compulsivo severo, transtorno de personalidade borderline e possíveis traços psicopáticos. Em outras palavras, ela era exatamente tão perigosa quanto pareceu naquela noite. Minha mãe tentou me ligar algumas vezes, mas nunca atendi. Marcos recebeu algumas ligações dela querendo explicar sua parte na história, mas a instruímos a não fazer mais contato. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mudamos de casa 1 mês depois. Não porque fosse necessário, Emma estava internada e com ordem de restrição, mas porque ambos precisávamos de um novo começo num lugar que ela nunca havia pisado. Nunca havia estudado, nunca havia planejado invadir. A casa nova tinha um sistema de segurança de última geração e ficava num condomínio fechado. Talvez fosse paranoia, mas depois de descobrir que alguém havia passado anos me observando, catalogando meus hábitos, planejando meu sequestro, um pouco de paranoia parecia saudável. Mike se tornou ainda mais protetor, o que não achei que fosse possível. Por semanas, ele mal me deixava sair sozinha. Eventualmente tivemos que sentar e conversar sobre como encontrar um equilíbrio entre segurança e normalidade. Não posso viver com medo para sempre, eu disse uma noite, quando ele sugeriu contratar um guarda-costas pessoal. E eu não posso viver sabendo que existe alguém lá fora que te quer tanto que está disposta a matar por você. Emma está internada, Mike. Ela não pode me machucar. Por enquanto. Mas e se ela conseguir alta? E se ela escalar? E se ela tentar contratar alguém? Suas preocupações não eram irracionais. Marcos nos havia avisado que obsessões desse nível raramente simplesmente desaparecem, mesmo com tratamento intensivo. Mas eu me recusava a viver como prisioneira da loucura de outra pessoa. Foi Marcos quem sugeriu a solução final. Há uma forma de garantir que Emma nunca mais seja um problema, ele disse durante uma de nossas reuniões mensais para a atualização do caso. Como assim? Mike perguntou. Vocês têm evidência suficiente não apenas para uma ordem de restrição, mas para um processo criminal sério. Tentativa de sequestro, ameaças de morte, stalking, falsificação de documentos. Se vocês processarem criminalmente, ela pode pegar de 5 a 10 anos de prisão. Mas ela está doente, argumentei. Estar doente não anula a responsabilidade criminal. E francamente, alguém que planejou tudo isso tão meticulosamente tem lucidez suficiente para ser responsabilizada por suas ações. Mike e eu discutimos por dias. Parte de mim sentia pena de Emma. Ela claramente havia perdido o contato com a realidade. Mas a parte maior de mim lembrava da seriga, das ameaças contra Mike, dos meses de vigilância secreta. No final, decidimos processar. O julgamento foi um circo midiático. A história de uma meia-irmã obcecada tentando destruir um casamento e sequestrar a cunhada era exatamente o tipo de drama que a imprensa adorava. Emma, agora medicada e aparentemente mais lúcida, se declarou inocente por razão de insanidade. Eu testifiquei por 3 dias recontando cada detalhe da obsessão dela, cada manipulação, cada ameaça. Foi exaustivo e traumático, mas também catártico. Finalmente estava contando minha versão da história publicamente, sem filtros ou interpretações. Emma me observou durante todo o meu testemunho com aqueles mesmos olhos intensos de sempre. Às vezes ela sorria, como se estivéssemos compartilhando alguma piada interna. Outras vezes, suas mãos se fechavam em punhos quando eu descrevia suas ações como doentias ou predatórias. Quando chegou a vez dela testemunhar, Emma usou o tempo para fazer o que pareceu ser uma declaração de amor de 40 minutos.
Ela falou sobre como me amava desde criança, como sabia que éramos destinadas a ficar juntas, como Mike era apenas um obstáculo temporário em nosso destino compartilhado. Foi perturbador ouvir, mas também validou completamente nossa decisão de processar. Esta não era uma pessoa que ia melhorar com o tempo. Esta era uma pessoa que havia construído uma realidade alternativa inteira onde eu existia apenas como objeto de sua obsessão. O júri deliberou por menos de 2 horas. Culpada em todas as acusações, Emma foi sentenciada a 8 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 5, desde que completasse tratamento psiquiátrico intensivo e passasse por avaliação psicológica completa. Quando a sentença foi lida, Emma não reagiu como esperávamos. Não gritou, não chorou, não teve um colapso. Em vez disso, ela se virou na cadeira e me olhou diretamente nos olhos, sorrindo aquele sorriso que eu havia aprendido a temer. 5 anos não é para sempre, Ailey, ela disse calmamente, sua voz carregando através do tribunal silencioso. Eu posso esperar. Já esperei tanto tempo, posso esperar um pouco mais. As palavras me gelaram até os ossos, mas também me deram uma resolução final. Emma nunca mudaria. Nunca aceitaria que eu não a queria. Nunca pararia de planejar maneiras de nos reunir. Mas eu havia mudado. A mulher que saiu daquele tribunal não era mais a mesma que havia passado anos tentando conquistar o amor de uma família que nunca quis. Era uma mulher que havia enfrentado sua pior situação possível e sobrevivido. Uma mulher que havia descoberto que era mais forte do que jamais imaginou. Nos meses que se seguiram, Mike e eu lentamente reconstruímos nossa sensação de normalidade. Fizemos terapia juntos e separadamente. Viajamos para lugares que Emma nunca poderia ter sabido sobre. Criamos novas tradições, novas memórias que eram inteiramente nossas. Mudei meu número de telefone, apaguei todas as redes sociais antigas, e até mudei legalmente meu nome do e-mail. Uma pequena mudança que me fez sentir como se estivesse realmente começando do zero. A minha mãe tentou restabelecer contato através de Marcos várias vezes durante o primeiro ano. Ela queria explicar, queria se desculpar, queria consertar nossa família. Mas algumas traições são profundas demais para perdão. Algumas pontes são queimadas de forma muito completa para a reconstrução. 2 anos depois do julgamento, Mike me deu o presente mais inesperado, documentos de adoção. Não entendo, disse, folheando os papéis. Quero adotar você, ele explicou. Legalmente. Quero que você seja oficialmente parte da minha família, não da deles. Era absurdo. Você não pode adotar sua própria esposa. Mas o simbolismo era perfeito. Era sua forma de dizer que eu sempre teria uma família que me escolhia, me valorizava, me protegia. Obviamente não podemos proceder com a adoção literal, mas usamos a ideia para criar nossa própria cerimônia privada. Numa pequena igreja onde ninguém nos conhecia, renovamos nossos votos matrimoniais, mas desta vez, as únicas pessoas presentes eram aquelas que realmente nos amavam e apoiavam. Foi a primeira vez em anos que me senti completamente segura, completamente desejada, completamente em casa. Emma ainda tem 3 anos de prisão pela frente. Marcos nos mantém atualizados sobre seu status. Ela ainda recusa tratamento psiquiátrico, ainda insiste que suas ações foram atos de amor, ainda fala sobre nosso futuro juntas com outros internos. Parte de mim sabe que quando ela sair, tentará me encontrar novamente. Mas não sou mais a mesma pessoa vulnerável e carente de aprovação que ela conheceu. Sou alguém que aprendeu a reconhecer manipulação, a confiar em meus instintos, a lutar por minha própria felicidade. E diferente de Emma, eu não estou sozinha nessa luta. Ontem à noite, enquanto Mike e eu assistíamos um filme no sofá da nossa casa nova, segura, cheia de memórias felizes que ninguém pode contaminar, meu telefone tocou. Era Marcos. Ailey? Você está sentada? Meu coração acelerou. O que aconteceu? Emma tentou escapar da prisão ontem. Ela não conseguiu. O que você quer dizer? Ela foi encontrada numa das cercas de segurança. Aparentemente tentou escalar durante a madrugada e se eletrocutou. Sentei em silêncio, processando a informação. Ela está morta? Está. Sinto muito, Ailey. Sei que isso é complicado. Mas não era complicado. Pela primeira vez em anos, senti uma paz completa e total descendo sobre mim. Obrigada por me avisar, Marcos. Desliguei o telefone e olhei para Mike, que havia ouvido toda a conversa. Como você se sente? Ele perguntou suavemente. Pensei cuidadosamente antes de responder, querendo ser completamente honesta. Livre, disse finalmente. Pela primeira vez em anos, me sinto completamente livre. Mike me puxou para mais perto, e nos sentamos em silêncio confortável enquanto o filme continuava. Não havia mais nada a planejar, nada a temer, nenhuma sombra escura pairando sobre nosso futuro. Emma havia passado anos planejando nossa história, tentando escrever o final que ela queria. Mas no final, eu escrevi meu próprio final. E ele foi perfeito.